E aí galera, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos aí à nossa aula 3 sobre conjuntos. E hoje o assunto que nós vamos falar, nós vamos conversar com ele, é sobre o diagrama de Venn. Nós falamos lá nas primeiras aulas sobre anotação e tal, só que o diagrama de Venn, ele é uma anotação um pouco diferente. John Venn foi um matemático inglês do século XIX que criou a representação dos conjuntos chamados de diagrama de Venn. E como é que é essa representação? Ela é dessa maneira aqui, ó. Você tem o conjunto, esse conjunto A, com os elementos A, B, C, D. Ou seja, é a mesma coisa que você dizer A igual A, B, C, D. Esse é o conjunto A. Então o diagrama de Venn é uma linha fechada com os elementos dentro. Simplesmente isso. Pode ser um círculo, pode ser qualquer outro tipo de figura, desde que seja uma linha fechada. Bom, seguindo aqui, nós falamos sobre esse diagrama de Venn, que ele pode ser importante lá na frente, quando a gente estiver falando principalmente desse assunto aqui, ó, subconjuntos e relação de inclusão. Então, o que é um subconjunto? Vamos ver, suponha que tenhamos A, tal que A é a rede social mais acessada. E temos B, tal que B são 5 sites mais acessados. B, aqui não é são e é. Na verdade, tá vendo aqui? É um E em vez de um são, porque B é um único elemento. Então B é um dos 5 sites mais acessados. Tranquilo? Então nesse caso nós temos A é subconjunto de B. Porque vamos considerar assim. Temos aqui o A, que é a rede social mais acessada. Vamos dar exemplo, eu não tenho certeza se é, que é o Facebook. Só que Facebook ele é um site, então se ele for um dos 5 sites mais acessados, que provavelmente é, então nós teríamos aqui os 5 sites mais acessados do conjunto B: YouTube, Google, Instagram, Curta Matemática e Facebook. Então Facebook está dentro de A, é um elemento pertencente a A e também é um elemento pertencente a B. Só que como A só possui ele, ou também podemos dizer que todos os elementos de A também pertencem a B, então nesse caso A é subconjunto de B. Ou seja, perceba que como uma rede social é um site, A está dentro de B. Ou ainda A está contido em B. Esse símbolo aqui é está contido. Ou também podemos escrever que B contém A. Esse símbolozinho aqui significa contém. Na verdade esse aqui significa contém e igual. Você pode tirar esse tracinho aqui que ele veio um erro na hora da criação aqui. Mas você pode considerar só essa figura aqui que vai ser um contém. Ou seja, B contém A. E esses dois símbolos, se for para ajudar a lembrar, pega sempre que as extremidades aqui, as pontas, tá sempre virada para o conjunto maior. Por exemplo, aqui B contém A, então as pontas tá virada para o B. Tranquilo? Então aqui, de maneira direta, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, sendo A e B conjuntos quaisquer, se todos os elementos de A também são elementos de B. E o que é um conjunto qualquer? Um conjunto qualquer significa que todos os conjuntos que você conseguir imaginar, ele caracteriza desse jeito aqui. Nós vamos ver muito, todos os exemplos que a gente usa A e B tem que ser conjuntos quaisquer, porque vale para todos os elementos. Então, temos ainda as negações de não estar contido, que é esse símbolozinho aqui, eu falei lá no começo que esse tracinho significa negação normalmente. E aqui também não contém, que é a mesma coisa do símbolo do contém e não contém, só que você passa esse tracinho aqui para negar. Tranquilo? Então temos algumas propriedades na relação de inclusão, que a primeira é que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Eu coloquei aqui A só para dar um exemplo. Então sempre, e isso parece, é meio, como se diz, quase que a gente poderia considerar não muito aplicável, mas tem uma importância muito grande quando você chega em partes avançadas da matemática. Então não fica muito, se você ficar pensando muito nisso, não precisa, é só para saber mesmo que é uma propriedade, mas que tem uma certa importância lá na frente, quando você trabalha a teoria dos números, essa parte mais algébrica mesmo, mais teórica. Bom, todo conjunto está contido em si mesmo, ou seja, A está contido em A, porque isso também é uma relação mais, são coisas mais abstratas. Temos ainda
Se um conjunto é subconjunto de um subconjunto de outro conjunto, esse conjunto está contido no conjunto maior. Beleza? Deu pra entender? Não, mas tô zoando, relaxa. O que eu quero dizer aqui, ó, vamos ler aqui, talvez fique mais fácil. A está contido em B e B está contido em C. Então A está contido em C. Fica tranquilo de ver, né? Temos aqui uma imagem que temos aqui o conjunto A está contido no conjunto B, que está contido no conjunto C. Ou seja, A também está contido em C. É isso que diz nessa propriedade. Então, acho que deu para entender tranquilo isso. Quando a gente vê na imagem, fica mais simples, né? Como diria lá o professor Pierre, o que a gente ouve, a gente esquece, o que a gente vê, a gente entende, o que a gente faz, a gente aprende. Então, o que a gente vê, a gente entende. Eu espero que dê dado para entender. Bom, a quarta propriedade é se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. Lembra? Meio parecido lá. Todo conjunto está contido nele mesmo. Então, se você pega dois... Por exemplo, nós demos um exemplo nas aulas passadas. Espero que vocês tenham visto. Vocês estão estudando para algum tipo de concurso vestibular. Então, pensa que nós vimos lá que da palavra arco e da palavra carro. Não tem um exemplo aqui, mas se vocês olharem lá, vocês vão ver na aula passada. Então, eles são conjuntos iguais. Ou seja, um também é subconjunto do outro. Ou seja, A está contido em B, B está contido em A, então A é igual a B. Que eles possuem os mesmos elementos. Temos ainda outra coisa interessante aqui que nós podemos dizer, é sobre o PA, que é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de A. O que isso significa? Vamos dar um exemplo. Nós temos o nosso conjunto já tradicional, né, que a gente usa aqui. O conjunto A é igual ao curta matemática, YouTube e Google. Então nós temos que a PA é igual a todos os subconjuntos que você pode formar com esses elementos. Ou seja, você tem os conjuntos unitários, curta matemática sozinho, YouTube, Google. Aí depois você tem conjuntos com dois dos elementos, curta matemática e YouTube, curta matemática e Google, YouTube e Google. Aí depois você tem o elemento em si, porque ele é subconjunto dele mesmo. Então você também tem ele, curta matemática, YouTube e Google. E o conjunto vazio, que é subconjunto de todos os conjuntos. Tranquilo? Então esse é o conjunto PA. Também acredito que nós poderíamos chamar de conjunto das partições de A, que são exatamente essas partes do A, essa combinação dos elementos. E nós temos um jeito para saber qual o número de elementos. O número de elementos da PA é igual a 2, a potência de 2 elevado a n, sendo n o número de elementos de A. Como em nossos exemplos, temos A com 3 elementos, que era curta matemática, Google e YouTube. Então nós temos que vai ser 2 elevado a 3 o número de elementos, que vai dar igual a 8. Ou seja, nossa PA, nosso conjunto das partições de A tem que ter 8 elementos. E como nós vemos, ele realmente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tranquilo? Então, resumindo tudo, vimos o diagrama de Venn, que é simplesmente uma linha fechada, onde contém os elementos dentro. Vimos aí o símbolo contido, está contido e contém. Também as negações dele, que é passando o traço. Vimos aí o que é um subconjunto, que é simplesmente um conjunto que possui todos os elementos de um conjunto menor que ele, que está dentro dele. Então, por exemplo, aqui nós poderíamos pegar curta matemática e YouTube, como nós já vimos. Como esse aqui é o conjunto de todos os subconjuntos de A, vai ser um subconjunto de A, porque esses elementos estão dentro de A, só que nele falta Google, né? Então o Google é maior, quer dizer, o conjunto A é maior do que esse subconjunto aqui. Tranquilo? Então vimos aí também a PA, que é o conjunto das partições. Vimos a formulazinha para encontrar o número de elementos disso. Então, desse jeito, encerramos mais uma aula aqui. E valeu. Vamos para a próxima.